Olá, meus amigos, alegria estar com vocês mais uma vez para o nosso momento de culto. Sejam bem-vindos para o nosso momento. Que Deus acolha a cada um que busca essa integração, essa proximidade, essa sintonia, essa comunhão com Ele. Hoje nós temos a oportunidade de refletirmos sobre os textos bíblicos que estão indicados para esse final de semana, buscando essa identidade nossa com esse Deus que nos acolhe, com esse Deus que nos busca, com esse Deus que vem ao nosso encontro. Então, que você possa sentir isso também, possa sentir-se envolvido também por esse chamado e por esse convite de Deus. O primeiro convite que nós temos para o culto sempre é o convite ao arrependimento. Então, convido você a nós irmos ao altar do Senhor e ali fazermos nossa oração de arrependimento e pedido de perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, te agradecemos pela Tua presença em nossa vida que renova nossas forças. Te agradecemos por alimentares a cada um de nós com o alimento sagrado que vem de Ti, que nos mantém alinhados aos Teus propósitos e às finalidades que Tu tens para nós em nossa vida. Concede-nos a graça de permanecermos contigo e também pedimos que Tu amorosamente perdoes todos os nossos pecados. Perdoando os nossos pecados, nos inspire também a repartirmos o perdão com as pessoas com quem convivemos. Pedimos que sejas paciente conosco, nos instrua através do Espírito Santo, para que a nossa vida seja uma vida agradável a Ti. Tudo isso nós entregamos aqui ao altar, na cruz de Cristo, na certeza de sermos por Ti ouvidos, acolhidos e atendidos. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoou todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perdoados dos nossos pecados, agora nós temos já espaço interno para o recebimento da Palavra de Deus que nos instrui. E o primeiro texto é o texto do livro de Salmos, que a gente faz a leitura neste momento. Então, o nosso salmo de hoje é o salmo número 145. E a gente então tem nesse texto um convite a pensarmos sobre o louvor a Deus. Salmo 145. Diz assim a palavra de Deus: Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a Tua grandeza e sempre serei grato a Ti. Todos os dias Te darei graças e sempre Te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte, as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora em ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças, os que são fiéis a ti. Todos falarão da tua glória e da glória do teu reino, e contarão a respeito do teu poder, porque todos os povos conhecem os teus atos poderosos e a grandeza e glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. Essas então as palavras do salmo de hoje. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. chega
coração. Nossa alma a Deus se entrega em vero humilhação. Ao Santo Deus a mente queremos elevar. É nosso Pai clemente que bênçãos faz jorrar. A Deus estão cantando 1000 coros celestiais, seu nome celebrando com cânticos reais. Os corações alcemos em santa devoção e a paz de Deus busquemos em sua comunhão. Proclamo o livro santo, a lei ao pecador, enchendo com espanto o juízo aterrador. Da graça boa nova nos traz real perdão, e a fé em nós renova, em Cristo a salvação. Chegamos agora com o texto do Antigo Testamento para o culto de hoje, que é de Êxodo capítulo 16, do versículo 2 até o versículo 15, aonde está escrito assim: Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair e cada um deverá recolher uma porção que dê para um dia. Assim os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No 6º dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: Hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele, não contra nós, que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: É Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele, não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: Diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem, e o Senhor disse a Moisés: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantos que cobriam o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia um orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: O que é isso? Moisés lhes disse: Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Até aqui a leitura do Antigo Testamento de hoje.
Deus está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor salvador. Invisivelmente Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente. Sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Agora eu vou entregar para vocês a palavra da epístola de hoje, que nós encontramos em Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16. Fala sobre a igreja como corpo de Cristo. E aqui diz assim: Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam uma vida de maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e que está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Ali, quem desceu é o mesmo que subiu, acima do céu, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser uma só pessoa na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem,
e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Essa é a palavra da epístola de hoje. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e de farturas o ano coroa a sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Seguimos agora compartilhando o Evangelho do dia de hoje, que nós encontramos em João, capítulo 6, versículo 22, onde nós lemos o seguinte: No dia seguinte, a multidão que estava do lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, os outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encontraram perto de um lugar onde a multidão tinha comido pão, depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago. Perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, para que Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto e, como dizem as Escrituras, do céu Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê desse pão, pediram eles. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Esse é o texto do Evangelho que seguimos até aqui. Agora nós confessamos nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor, que com grande potência governa. Sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor, que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, nós estamos então hoje com a proposta de reflexão sobre o tema Alimentados pelo Senhor. Esse é o nosso tema de culto baseado nos textos bíblicos que nós acabamos de ler. Vamos abrir aí esses textos agora e vamos buscar a nossa orientação a partir daquilo que nossa reflexão nos permite encontrar. Alimentados pelo Senhor. Aí vem a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Se vamos falar em alimentados, precisamos saber quais são as fomes. E aí, quais são as fomes mais urgentes que você acha que nós temos hoje? Quais são as necessidades mais urgentes para as pessoas no mundo que nós estamos vivendo? O cenário que está nos apresentando desafios constantemente, ele está nos dando indicativos de que tipo de necessidade. O que você acha que seria a maior fome que a gente tem? O que você considera de fundamental importância para os dias de hoje?
que não deveria faltar para ninguém, para que todos pudessem ter um equilíbrio, aí tanto psicológico quanto emocional e também espiritual. Veja, quando você faz a oração do Pai Nosso, lá você pede, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todos nós pedimos isso dentro do Pai Nosso. E muitas pessoas fazem o Pai Nosso e oram o Pai Nosso mais de uma vez por dia, dependendo da situação que esteja vivendo. Então está pedindo esse pão de cada dia. E aí, para você que tem pedido esse pão, outra pergunta, tem sido entregue? Você está pedindo e está sendo entregue o pão de cada dia? Outra, tem sido suficiente o pão, a quantia de pão que tem chegado para você? Desse pão nosso de cada dia que você pede, está sendo suficiente? Ainda poderia perguntar para ti, além de suficiente, está sendo satisfatório? Está de acordo com a tua expectativa? Tem tido abundância desse pão? Tem mais do que você tem precisado, imaginado? Tem sobrado esse pão? O que você tem feito com o que tem sobrado, se tem sobrado? Essas perguntas são importantes, me deixaram muito inquietos quando eu estava pensando sobre esses textos e refletindo sobre esses textos todos. Tem coisas que Deus nos dá diretamente, tem coisas que Deus nos dá indiretamente. Tem coisas que Deus nos dá diretamente com a sua mão da direita e tem coisas que Ele nos dá indiretamente na sua mão da esquerda. Outras coisas são assim, alcançadas para nós, para que nós possamos conquistar o pão de cada dia. Então, muitas vezes você vai pedir o pão e Deus vai te dar um instrumento para você conquistar o pão, condições para você conquistar o pão, não vai te entregar o pão pronto. Aquela história de não te dar o peixe, mas te ensinar a pescar, né? Assim também Deus age na nossa vida muitas vezes. Quando nós abrimos o Salmo 145, que é o Salmo desse final de semana, lá no versículo 14, ele diz assim, ó, Ele, Deus, ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Esse é o pão que essas pessoas estão precisando, a ajuda para se levantar. E o salmista diz, Deus ajuda e levanta as pessoas. Está atento ao que está acontecendo para as pessoas e atende a essas necessidades das pessoas. E vem as pessoas com respostas satisfatórias. E diz no versículo 15, Ele dá alimento a todos no tempo certo. Essa é a providência divina. E no versículo 16 ele vai dizer, quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso e Ele satisfaz a todos os seres vivos. Não é qualquer tipo de providência, não é qualquer tipo de alimento, mas é generoso. Aqui está dizendo, a ação de Deus é qualificada, tem essa característica de ser suficiente e de ser abundante. E no versículo 18 ele diz, Ele está perto de todos aqueles que pedem a sua ajuda. Então, se antes falamos que a gente pede o pão de cada dia, aqui está a afirmativa, Ele está perto de você, quando você pede. Está escrito lá, Ele está perto de todos aqueles quando precisam de ajuda. Então, Deus não está desatento, Deus não se faz de surdo para os nossos pedidos, porque Ele quer trazer o pão de cada dia, Ele quer alimentar a cada um de nós, o seu povo. Assim é que Deus age em relação às nossas necessidades. Ele age como um Pai atencioso, generoso, disponível e interessado em nossas necessidades. É um Deus que está atento àquilo que nós realmente precisamos e àquilo que nós estamos pedindo. Então, nesse Deus nós podemos confiar. Nas promessas deste Deus nós podemos confiar, porque elas são eficazes e eficientes. Temos um Deus que tem precisão cirúrgica no atendimento de todas as nossas necessidades, dentro do seu tempo e dentro da sua forma, mas sempre está atento para nós. Então, a gente pergunta o que acontece que pode interferir nessa dinâmica. Existem algumas coisas que podem acontecer que impeçam essa dinâmica de funcionar dessa forma? Sim. Tem coisas que são da nossa parte. Por exemplo, alguma coisa que pode impedir que essa dinâmica funcione, de você pedir Deus logo te atender, é de repente de você ser exigente demais, que você não quer qualquer coisa, não se contenta com qualquer coisa. Ou, de repente, porque você é muito ingrato, porque você ganha e nunca agradece, então de repente se pede e não ganha.
Ou então, quando você seleciona muitas coisas que Deus está te dando e despreza um tanto delas porque não são do teu interesse, não atende à tua expectativa. Ou então, de repente, porque você desfaz daquelas coisas que Deus te deu. Eu pedi isso, Ele me deu aquilo, então desfaz. Pode ser que de repente, num próximo pedido, você nem ganhe. Ou então, quando você quer impor para Deus a tua vontade. Eu quero e tem que ser do meu jeito, da minha hora e da cor, do cheiro, do gosto que eu quero. Então, esses podem ser impeditivos da dinâmica, do funcionamento daquela dinâmica de pedir e receber. Então, veja bem, cuida aí com as tuas ações, cuida com a tua postura diante de Deus, porque você pode estar sendo responsável pelo não funcionamento da dinâmica de um pai de amor que quer atender a todos. Versículo 19 diz assim: a todos os que o temem, Ele dá o que é necessário, e Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. Aqui nós temos um filtro, bem específico, a todos aqueles que o temem. O que significa essa palavra temer? Não tem nada a ver com ter medo. Não é preciso ter medo de Deus. Temer tem a ver com respeito. Equivale ao reconhecimento da onipotência de Deus e da unicidade de Deus. Ele é o único Deus, santo e poderoso. Temer a Deus é reconhecer essa divindade, reconhecer essa presença desse Deus onipotente. Isto é temer. Então, para você ter a dinâmica de funcionando, de pedir e receber e ser alimentado, você precisa ter esse filtro do temor, que é esse reconhecimento do poder de Deus. Então, temer a Deus pelo que Ele é diferente de pelo que Ele pode. Deus pode me atender? Pode. Mas não é esse o filtro que Deus vai esperar de ti. Não é pelo que Ele pode, mas é pelo que você pensa, ou acha, ou acredita que Ele é. Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e eu me inclino diante dEle, me curvo diante dEle, e sei que é este o Deus que me ajuda, e eu o respeito, eu tenho temor a Ele. Então, eu não procuro Deus pelo poder que Ele tem, eu procuro Deus pela santidade que Ele é, pelo ser poderoso e grande que Ele é. No seu amor, Ele se identifica com a gente. Então, o atendimento que Deus vai canalizar para você passa muito mais pelo amor dEle do que pelo poder dEle. Porque Ele te ama, não só porque Ele pode todas as coisas, não tem limite. Mas o amor é teu, é aí que se diferencia tudo. O temor é a ideia de esse reconhecimento do amor divino, de que Ele está nos amando. Podemos dizer então, Deus atende a todos os que buscam por saberem que Ele é amor, mais do que pelo seu poder. O reconhecimento do amor de Deus na tua vida vai ser fundamental para você receber aquilo que Deus tem para você. Sabemos que Deus pode todas as coisas, precisamos saber agora que Deus ama e que Ele me ama e que eu sou um filho amado do Senhor. Deus não nos abençoa e não nos ajuda porque Ele tem poder. Ele nos abençoa e nos ajuda porque Ele nos ama. O poder é dEle e o amor é o compartilhado que Ele tem para com a gente. Em Êxodo, texto do Antigo Testamento, a gente vê o povo lá no deserto. O povo tinha saído do Egito, estava no deserto e eles tinham visto o poder de Deus lá na saída, quando Deus abriu o Mar Vermelho para eles e libertou eles lá. Ali eles testemunharam o grandioso poder de Deus. Mas eles ainda não confiavam em Deus. Eles conheciam só o seu poder, eles ainda não conheciam o seu amor. E por isso que eles estavam reclamando lá no deserto. Começaram a reclamar, ficar no Egito teria sido melhor. Lá nós podíamos sentar e comer carne, aqui é deserto, tem fome. Eles ainda não tinham aquela sensação do amor de Deus. E a lembrança do poder de Deus não era suficiente para despertar no coração deles a confiança em Deus. Faltava temor do povo, porque eles não confiavam no amor de Deus. Quando nós não conhecemos muito a Deus, nós também não confiamos muito nele. Às vezes, o nosso jeito de viver é um tipo de jeito de viver que nos impede de conhecer mais a Deus. A gente tem pouca intimidade com Deus.
Aquele povo tinha pouca intimidade com Deus durante todos aqueles anos que eles estavam lá no deserto, lá no Egito, em que eles eram escravos. Eles esqueceram de Deus e da sua religião. Eles não tinham intimidade mais com Deus. E por isso eles não sabiam do amor de Deus. Então, um elemento bem importante para a gente estar atento é quanto ao que nós estamos fazendo e como nós estamos qualificando a nossa vida com Deus. Se nós formos estranhos em relação a Deus, nós não conheceremos o seu amor. Às vezes a gente tem poucas experiências com Deus, às vezes a gente tem poucas orações com Deus, às vezes a gente tem pouca leitura da Bíblia, às vezes a gente tem pouca participação na Santa Ceia, e tudo isso deixa com que a nossa fé conheça as fraquezas. Fraquezas espirituais são resultantes de falta de intimidade com Deus. Afasta-se de Deus, a fraqueza aparece. Não se alimenta mais de Deus. Não se alimenta mais daquilo que Deus dá, dos alimentos sagrados, divinos e espirituais que Ele nos oferece. Então, Deus vai dizer lá no versículo 4 do Êxodo, o Senhor Deus disse, agora vou fazer chover pão para vocês. Mesmo para um povo fraco, mesmo para um povo sem temor, mesmo para um povo confuso, que não tinha suas convicções abaladas, que faltava conhecimento do amor de Deus na vida deles, Deus decide cuidar deles. Eu vou cuidar de vocês, mesmo que vocês estão assim. Estão reclamando muito, mas está tudo bem, eu vou cuidar de vocês. Vou acolher as necessidades de vocês e vou acolher as reclamações de vocês também. E vou atender. E aí diz versículo 7, Deus ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Moisés está falando com eles, né? Deus ouviu vocês reclamando. Estava reclamando contra Ele, não era contra nós. E no versículo 12 diz assim, agora Deus está falando, eu tenho ouvido as reclamações. Mesmo reclamando de Deus, eles não foram rejeitados por Deus. Deus não ignora as necessidades. Deus tem paciência com o seu povo. Deus tem paciência contigo, comigo também. E mesmo que nós estejamos falhando na nossa espiritualidade, ainda somos amados por Deus. Deus ainda nos quer com Ele. Deus ainda nos quer atrair. Deus ainda nos quer alimentar. Deus ainda nos quer sustentar. Quanto mais seremos abençoados se estivermos bem pertinho de Deus. Daí vamos lembrar aquele versículo que Jesus deixou para nós lá, quando Ele disse, pedi, batei e buscai. É intimidade. Está falando, vem para perto. Vamos ficar pertinho. Quanto mais perto de Deus, quanto mais vezes você bater na porta de Deus, quanto mais vezes você buscar a Deus e quanto mais vezes você pedir a Deus, mais íntimo de Deus você vai estar e mais próximo do seu amor também. Pronto, as nossas necessidades estão encaminhadas, as nossas necessidades espirituais. Deus está atento a todas as formas espirituais, a tua, a minha, de todo mundo. E lá em Efésios, o apóstolo Paulo, pensando sobre esse texto, ele vai dizer, porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Agora Paulo está falando, além do alimento, além do pão de cada dia, Deus nos deu dons especiais para nós usarmos dentro da sua igreja. O dom é uma capacidade ou um talento que o Espírito Santo concede para as pessoas, para que as pessoas possam fazer o serviço de Deus. Então Deus quer nos alimentar também com dons, para que nós possamos fazer o serviço da igreja dele. Um dom especial, ele disse aqui, né? Cada um de vocês recebeu um dom especial. E aí, qual é o teu dom especial? Já consegue me dizer? Qual foi o dom especial que Deus deu para você, para fazer de você uma pessoa importante, forte e indispensável, que você precisa colocar esse dom em circulação para o bem das pessoas? Qual é esse dom? Aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre aqueles dons espirituais. Ele diz que o Espírito Santo nos dá pelo menos 7 dons espirituais. E assim Deus nos alimenta, para nós não morrermos, para nós não esfriarmos e para nós não esmorecermos. E Deus quer a sua igreja constituída de pessoas fortes, por isso Ele alimenta, não apenas com mas com 7 dons, não apenas com comida física, material, mas também com comida espiritual. Deus nos alimenta para nós estarmos fortes e preparados para os desafios da nossa própria vida e para os desafios da igreja dele. Lá no versículo 14 ele diz assim, então não seremos mais como crianças arrastadas por ondas e empurradas pelo vento de ensinamentos de pessoas falsas.
porque estamos bem alimentados, porque estamos bem direcionados, porque estamos conscientes dos dons que Deus deu para cada um de nós. Então não seremos levados por qualquer vento, para qualquer lado. Pelo contrário, Deus quer que, no versículo 15 ele diz, Deus quer que cresçamos em tudo até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça de todos nós. Esse é o objetivo, de nos alimentar na sua igreja. E assim cada parte funciona bem e todo o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. Sempre será pelo amor. Nunca será pela força e nem pelo poder. Sempre será pelo amor. E Deus está te alimentando e te oferecendo oportunidades para que você seja um bem nutrido filho dele no mundo em que você está vivendo. Deus abençoe. Amém. Muito bem, meus amigos, agora nós vamos lembrar os aniversariantes que nós temos no nosso aplicativo aqui e vamos lembrar o aniversário de dia 31 de julho, que foi da Mayara Gross Jablonowski e também da Mônica Albrecht. Essas duas aniversário dia 31. Vamos para agosto agora. Em agosto nós vamos encontrar no dia 4 a Alexandra Gross. Então, esses são os aniversariantes que nós temos aqui no nosso aplicativo. Para vocês, o nosso abraço e eu desejo que Deus esteja com vocês, abençoando e protegendo a todos vocês. Agora, nós queremos lembrar também situações específicas da vida da comunidade, pessoas que estão precisando das nossas orações. Nós vamos lembrar o Vladimir Praz, que está em internação hospitalar novamente, teve um desequilíbrio ali, da saúde dele, precisou ser internado novamente, precisa das nossas orações lá também. Lembramos igualmente o Adelino que também está internado. Pedimos que Deus esteja com a família aí, abençoando e protegendo a todos vocês, permitindo que vocês possam encontrar caminhos seguros através da orientação dos médicos, do conhecimento dos médicos lá no hospital, que os anjos estejam com vocês, protegendo e abençoando. Seguimos agradecendo também junto a Mercedes, que passou por uma cirurgia bastante significativa e importante. Pedimos então que Deus, agradecemos a Deus por ter nos ouvido em todas as nossas orações até aqui e pedimos que Deus continue aí contigo, Mercedes, te abençoando para que tudo corra bem e a tua recuperação seja plena. Seguimos orando também pela Marlene Mraz, que também tem um pequeno problema de saúde, que está investigando, está tratando. Que Deus esteja contigo aí, Marlene, abençoando e protegendo vocês. Esses são os que nós temos aí agora, nossas lembranças, né? Que Deus esteja presente e abençoando a todos. Vamos lembrando o Ramires e a Silvia, e a Vera e o Fernando também, que sempre precisam do nosso cuidado especial, da nossa oração especial. Então, por todos vocês, nós estamos agora unindo a nossa igreja em torno da oração, pedindo bênção, paz e proteção para todos. Sigamos nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, Tu conheces todas as nossas necessidades e sabe o quanto nós somos frágeis diante dos desafios, dos problemas, das doenças, dos sofrimentos e das dores. Por isso mesmo nós buscamos a Tua ajuda e a Tua presença para que, encorajados por Ti, possamos seguir adiante. Pedimos Teu olhar especial para esses irmãos que nós lembramos agora, que estão em situação de saúde vulnerável, pedindo que amorosamente Tu acolhas a cada um, cuide de cada necessidade, atenda a cada necessidade, realize aquilo que precisa ser realizado para resgatar a qualidade de vida desses irmãos. Para isso, concede conhecimento aos médicos, boa vontade aos enfermeiros e disponibilidade aos familiares. E assim, com esse conjunto de medidas, cada um possa ir se recuperando aos poucos. Concede a esperança a todos aqueles que em determinados momentos se sentem muito fracos, para confiarem até em Ti, diante dos grandes desafios e provações que a vida lhes traz. Sejas paciente com cada um, amoroso e acolhedor. Pedimos também, ó Deus, Tua bênção, Tua paz e proteção para nossos amigos aniversariantes,
que possam também desfrutar de cuidado, amor, paz e proteção, possam viver seguros diante de Ti e possam compartilhar as alegrias da vida até aqui recebidas. Coloca ao lado de cada um deles Teus santos anjos para trazerem a Tua proteção, o Teu amor e concede-lhes alegrias, felicidades e muitos anos de vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.